Estamos em contato com a Adelaide Kegler Ramos, presidente da Bacia Taquari-Antas, ela que fala de Caxias do Sul, fala da Serra Gaúcha, de onde vem muita água aqui para o nosso rio Taquari, e a gente sabe que quando chove muito na serra acaba preocupando aqui a situação da parte mais baixa do estado, pelo menos comparando o vale em relação à nossa serra. Foi assim, por exemplo, lá na enchente de setembro do ano passado, quando tivemos mais de 50 mortes, 50 vítimas, mais de 50 vítimas aqui da região e até de outras localidades também, mas especialmente o Vale do Taquari que foi muito afetado. Para ter um tamanho da grandeza do impacto, agora nós temos a confirmação feita ontem de que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva estará aqui na próxima sexta-feira, dia 15 de março. E nós queremos saber da presidente da Bacia Taquari-Antas em relação ao que impactou o trabalho da Bacia. Eu sei que a gente conversa muitas vezes com o Júlio Saleker, que é o vice-presidente aqui da nossa região. Ele mesmo fala que agora a Bacia, as pessoas que integram esse comitê estão sendo mais escutadas, está sendo dado mais atenção para alguns pontos que há bastante tempo era batido em algumas teclas. Vamos tentar entender como a região mais alta vê essa situação e a bacia como um todo. Adelaide, muito obrigado por ter atendido a Rádio Independente. Boa tarde. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde a todos os ouvintes. Muito correta, né, a sua colocação, né, quando você coloca que as águas, né, que ocorrem aqui através da chuva na região alta vão acabar influenciando na região baixa, né? Então, isso dentro do entendimento da bacia, de uma bacia, está muito correto, né? Então, todos os afluentes, né, da bacia Taquari-Antas, né, dentro dos 500 e poucos quilômetros de sua extensão, acabam, né, então, contribuindo para formar as águas da bacia do Taquari-Antas. Isso tanto, né, com relação à questão da quantidade, quanto com relação à questão, né, da qualidade das águas. Então, o que se, né, vamos dizer assim, se trabalhou muito, né, desde dos eventos climáticos que aconteceram, né, por excesso de chuvas aí no mês de setembro, muito a questão da mobilização, né, da sociedade como um todo, né. Então, e essa preocupação, né, de enxergar realmente, né, de que as ações que vão ser realizadas ou que deverão ser realizadas para que a gente consiga fazer a devida gestão, né, das mesmas, de forma a prevenir, a mitigar, né, então, as consequências, né, de eventos climáticos extremos, né, e aí eu falo tanto da questão das inundações, que é o que tem estado na mídia, né, nos últimos tempos, mas também, né, falo, né, da ocorrência de estiagem, que ambas estão ligadas ao mesmo tema, né, então, assim, ó, a gente sempre tem que pensar a bacia como um todo, né, Ricardo? Adelaide, Gabriela aqui falando, tudo bem? Boa tarde. Você fala dessa questão da prevenção, mas a gente tem características sempre diferentes de uma enchente para outra. A gente teve a de setembro, catastrófica, deixando muitas pessoas, tirando a vida de muitas pessoas, destruindo cidades aqui do Vale. Em novembro, a gente teve uma enchente que na elevação da água, ela foi quase igual a de setembro, mas ela veio com uma força bem diferente, a água subiu lentamente, então não chegou a destruir, apesar de ter estragado muita coisa. Então, pegando esse gancho de características diferentes, como é que vocês trabalham nessa questão da prevenção? Quais os locais dá mais atenção? Por conta justamente disso, não se sabe como vai ser uma enchente, como vai ser a outra, depende de onde chove. Às vezes chove mais em um lugar, às vezes chove mais em outro e não dá impactos aqui para o Vale do Taquari. Bom, então, Gabriela, o primeiro passo, né, dentro do comitê, né, com todas as ocorrências, né, que nós tivemos em função desses eventos climáticos, foi, né, trabalhar de uma forma mais intensiva, né, a conclusão do plano de bacia do Taquari-Antas. Por que a gente toca nesse assunto? Porque, na verdade, assim,
um plano de bacia, ele consta de 3 fases, tá? Então, a fase A, que é a fase de diagnóstico, né, onde você levanta os problemas que acontecem, inclusive esse que você está colocando agora, né, por que ocorrem, né, então, inundações, enchentes de naturezas diferentes, que acabam tendo consequências diferentes, tá? Dentre outros, né, elementos, né? A segunda fase, né, de um plano de bacia é o prognóstico, né? Ou seja, então a definição, né, das ações que vão ser realizadas para conseguir sanar o que foi levantado no diagnóstico, certo? E a terceira etapa, que é a fase C, que seria a fase de execução, a que dá, então, o respaldo para que o Comitê de Bacia Hidrográfica ele possa implementar as ações para boa gestão dos recursos hídricos dentro da bacia. E assim, ó, a fase A e a fase B do plano de bacia do Taquari-Antas estão conclusas desde 2012. E de lá, de uma forma contínua, entre discussões com a plenária, com os entes, né, do Sistema Estadual de Recursos Hídricos, o comitê vem pleiteando a conclusão do plano, o que não vinha se concretizando e que limita, né, e muito a ação do comitê como articulador, né, que isso também é importante a gente colocar, que o comitê, na verdade, ele tem um papel de articular as ações dentro da bacia hidrográfica, tá? E de ter, né, então, o comitê, um plano de bacia, né, um plano norteador de ações que possam, né, servir de subsídio para todas as entidades que venham a propor ações, projetos para mitigar, para prevenir, né, eventos climáticos extremos e também para trabalhar a questão da qualidade e da quantidade de água disponível dentro do bacia do Taquari-Antas, tá? Então, assim, como aconteceu, né, em todos os segmentos da sociedade, nós também, a gente sofreu uma pressão muito grande, né, até por ser, né, o Parlamento das Águas, né, então, como eu coloquei, com o papel de articular as ações, né, para a boa gestão dos recursos hídricos, e a gente se sentiu muito impotente, né, em função de não ter o plano de bacia. Então, agora nós estamos caminhando, né, junto com, né, essa discussão toda, né, e o respaldo da nossa plenária, de diferentes entes da sociedade, e junto com o Sistema Estadual de Recursos Hídricos, para trabalhar, então, a conclusão do plano, onde foi priorizado, né, então, 2 ações principais, que é a questão, né, então, da gestão, né, dos eventos climáticos extremos e trabalhar a questão da qualidade das águas, que é o principal problema, né, levantado quando do diagnóstico da nossa bacia, principalmente relacionado à questão da carga orgânica, tá? Então, quando você me faz uma pergunta dessas, então, a gente precisa ter esse nosso plano de bacia concluído, porque dentro desse plano de bacia, né, que eu coloquei agora para ti as 2 prioridades, vai estar ali, né, está colocado, né, que uma das ações a serem executadas são estudos, né, mais aprofundados com relação ao mapeamento, né, das áreas de inundação, ao levantamento, melhor aprofundamento de estudos quanto à capacidade de uso do solo, né, ou do uso do solo de uma forma mais condizente com a ocorrência de inundações e de cheias, né. Então, na verdade, assim, nós temos um conjunto, né, de estudos. Nós temos já um conjunto de projetos, né, que são propostos, mas, assim, como eu coloco, nós temos que ter um norte, né, onde todos os outros projetos vão se inserir para que a gente possa, né, fazer exatamente o que a gente colocou aqui no início da nossa conversa, enxergar a bacia como um todo, né, porque a gente sabe que as consequências das enchentes, né, que aconteceram ali no mês de setembro, depois aconteceram em novembro, ou seja, toda aquela carga de água que chega lá no Baixo Taquari, né, ela acaba, né, então, ela é uma junção, né, de águas acumuladas desde a foz da bacia, que é lá em São José dos Ausentes, né. Então, temos que trabalhar a bacia como um todo, né, a partir de obras estruturais, né, estruturantes, e também de obras não estruturantes, que vão desde obras de contenção de cheias, como vão desde, por exemplo, de planos, né, de ações de implementação de boas práticas de produção. E aí, quando eu falo de boas práticas de produção, tanto lá no rural, né, quanto no urbano, né, e aí entram todos os segmentos da sociedade, dentre outros, uma infinidade de ações, né, que estão dentro desse bojo aí. Presidente do Comitê da Bacia Taquari-Antas, Adelaide,
Kegler Ramos. Quanto que falta para concluir, então? Você fala que estão trabalhando para a conclusão desse plano da bacia. Isso é coisa de meses? A questão do percentual está prestes a acontecer ou falta muito ainda? Então, na última reunião, né, que aconteceu do Comitê Taquariantas, que foi agora no dia 23 de fevereiro, né, então já ficou determinado, né, já ficou ajustado, né, junto, né, com os representantes do Sistema Estadual de Recursos Hídricos e a plenária como um todo, que vão ser realizadas, então, as oficinas, né, para complementar essas duas ações que eu coloquei ali, né, que foram priorizadas, né, agora, dia 28 de abril próximo, né, para então em maio se dar o start, né, digamos assim, da elaboração, né, e do afinamento então do plano de bacia. A gente acredita que logo, né, digamos, logo mais, né, dentro desse ano ainda a gente esteja com esse plano concluso, né, e a gente está trabalhando aí no sentido de conseguir mobilizar a sociedade, né, com as suas diferentes representações de todos, né, os entes que formam a plenária dos comitês, então tanto os representantes dos usuários da água, da população, como do Estado, para que trabalhem conosco nessa mobilização e nessa construção, né, então desse processo de elaboração, né, e conclusão do nosso plano de bacia, que é a fase C, né? Adelaide, você fala dessa mobilização com diferentes representações de pessoas da comunidade. Após concluído o plano, ele vai ser apresentado de alguma forma oficial? Quem são as pessoas que vão ter acesso a ele? Como vocês vão trabalhar em cima disso tudo que foi levantado a partir da conclusão dele? Bom, assim, ó, Gabriela, na verdade a gente não quer só apresentar o plano, né? Como eu coloquei, nós vamos ter uma oficina, né? Então, no dia 28 de abril, tá? Que vai ser realizada aqui na Universidade de Caxias do Sul, né? Na sede aqui do comitê, né? Taquariantas, né? Aberta, então, além, né? A gente conta, além da participação da nossa plenária, né? Que na verdade ele vai ser uma reunião ordinária, né, então da plenária do Comitê Taquariantas, mas é um evento aberto, né, para toda a sociedade. A gente vai fazer toda a divulgação antes para que, né, a sociedade como um todo participe e né, ajude nós nessa construção, né, dessa finalização do plano, né. Então, na verdade, nos ajude na conclusão, né, desse processo todo, não só, né, lá depois que ele tiver já concluído, né, mas ajude na construção aí. E o momento vai ser, então, nesse do dia 28 de abril. A gente sabe que estão acontecendo muitos encontros, muitas discussões, até a ida de comitiva aqui da nossa região lá para Santa Catarina, para ver exemplos positivos, para ver o que pode ser feito. O que dá para falar daquilo que já foi colocado em prática, fora a questão de discussões, de plenários, de debates, desde setembro? Teve algo concreto, Adelaide? E o próprio Júlio Salecker, vice-presidente, né, do Comitê da Bacia, falou para a gente que talvez para impactos menores em próximas cheias, que a gente sabe que vão acontecer, é histórico isso aqui para a gente, seria a construção de 10, 11 barragens aí nos diferentes afluentes. É por aí o que você imagina que possa ser feito para que a gente tenha impactos menores nas próximas ocorrências? Bom, veja bem, Ricardo, né, e também os nossos ouvintes, é muito importante que eu coloque isso, né, o Comitê de Bacia Hidrográfica, ele não é um órgão executor, Sim. Ele é um órgão articulador, certo? Então, assim, é muito importante, né, nesse contexto, de colocar que para a execução, né, do próprio plano de bacia, o que vai ser a execução do plano de bacia? Diferentes entes vão apresentar projetos, né, dentro de um referencial. O que se planeja com o plano de bacia? Você ter termos de referência, por exemplo, para proteção dos mananciais, né, urbanos de abastecimento de água. Vamos ter um termo de referência a partir do nosso plano de bacia dentro do diretório do Comitê de Bacia. Aí X, Y, né, Z município lá querem fazer, né, então os seus planos, eles vão seguir o termo de referência que está dentro do comitê. Bom, aí vai ter um termo de referência para a questão
de adoção, né, de boas práticas de produção, tá? No rural, no urbano. Termo de referência vai estar dentro do comitê. O comitê vai articular, né, a realização de projetos, mas os grandes executores, na verdade, são os parceiros, são os municípios, né, são as entidades, né, de abastecimento de água, né, e esgoto, né, são as entidades, né, da produção rural. E isso que é muito importante que a gente coloque, né? Sim. Então, são diferentes, né, categorias que vão propor projetos que vão estar dentro, né, do plano de bacia, com seus termos de referência para consulta, né? Para consulta? Por que termo de referência? Para pensar a bacia como um todo. Porque daqui a pouco, veja só, a gente pode ter um excelente projeto de pagamento por serviços ambientais que visa a recuperação, né, de áreas de mata ciliar, né, de trabalhar maneiras de conservação do solo, né, de fazer obras de contenção de cheias e enchentes, lá no Baixo Taquari. Bom, aí a gente tem novamente, né, um evento, né, extremo, né, de chuva, se acumula água, né, nas quantidades que a gente, né, tem aí bem presente, que aconteceu em setembro, aí a gente faz uma pergunta: qual vai ser o impacto, né, sobre essas ações executadas lá no baixo, se as mesmas não forem executadas também, né, na parte alta? Por isso que é importante se ter esses termos de referência, você ter, né, um ente como articulador de pensar o todo, né? Mas os grandes protagonistas, né, do trabalho, né, de mitigação, de prevenção, né, de planos de contingência, né, de monitoramento, de alerta, na prática, na parte executória, vão ser os parceiros, vão ser os munícipes, né? Então isso é muito importante que fique bem claro isso, né? Sim, mas porque já foi cada feito ente vai ter o seu papel, né? A gente sabe, não estamos cobrando do comitê, mas eu sei que o comitê fiscaliza, o comitê tenta debater o assunto com a ANVAT, por exemplo, que é a Associação dos Municípios do Vale do Taquari, com o CODEVAT, que é o Conselho de Desenvolvimento da Região, e assim por diante. Se sabe de alguma ação concreta que foi feita, e a questão da barragem é algo, porque vocês têm esse conhecimento, né? No seu entendimento, barragem seria a melhor saída, o que daria mais resultados? Se fala muito em dragagem também. O atual presidente da ANVAT falou dias atrás que seria necessária dragagem, que não é feita há 15 anos na nossa bacia. Sim, tem estudos relacionados a isso, né? Tá? E essa é uma proposição que vai estar dentro, né, agora então das duas ações que estão priorizadas, essas duas ações, né, quando a gente fala gestão de eventos climáticos extremos, então claro, vai passar por uma dragagem, vai passar por recuperação de mata ciliar, certo? Mas aí é isso que eu quero deixar bem claro, né, o momento de definir um conjunto de ações dentro dessas duas priorizadas vai ser nessa oficina aí do dia 28 de abril, né? Que então, assim, para submeter a sociedade como um todo, né? Que todos vão trazer, né, as suas propostas, inclusive as instituições de ensino, né? Porque a gente tem vários estudos aí propondo, né, uma ação X, uma ação, né, Y, mas assim, como a gente diz, né, a gente vai ter que fazer a junção disso, né? E fazer, né, em cima disso, né, os estudos, né, necessários para que a gente consiga, de fato, né, fazer ações concretas, né? Olha só, eu cito, né, você está, né, me questionando sobre ações concretas. Então, em termos de articulação, né, eu vejo assim, tanto por parte, né, do comitê, como por parte dos municípios, né, também outras instituições que se envolveram diretamente, né, com esse tema, um grande ganho, né, ele relacionado à questão aí de ações, né, de mobilização nos municípios, né, na bacia como um todo, né, como eu digo, os diferentes entes aí que formam o conjunto, né, de usuários, né, de população, de governo, no sentido de se trabalhar, então, já essas ações, né, visando, então, a mitigação e a prevenção. Claro, hoje está se trabalhando, num primeiro momento, né, agora que está se pensando um pouco mais à frente, mas se trabalhou muito, em primeiro lugar, né, de sanar aquelas questões, né, básicas aí, né, nos municípios, que a situação foi bastante complicada, né. Você pega aí, por exemplo, aí os municípios aí da região baixa, aí de Mussum, né, de Roca Salles, de Encantado, né. Primeiro tínhamos que limpar, né, a casa, como se diz, né, para aí a gente pensar, então, ações mais
mais estruturantes a partir daí, né? E agora que está começando a se pensar. E aí eu vou aproveitar, sim, nós vamos ter o primeiro fórum técnico-científico, tá? Da Bacia do Taquariantas, agora no próximo dia 15, na próxima sexta-feira, tá? Aqui sediada na Universidade de Caxias do Sul, tá? Também pode se acessar, né, pelo YouTube, tá? E vai ter presença, inclusive, né, do representante da região baixa, aí, do prefeito de Mussum, trabalhando exatamente essa temática, né, que é a questão dos eventos, né, climáticos extremos, da segurança hídrica e da governança das águas, né. Então, é isso que eu quero dizer, né, a gente conseguiu, eu vejo isso um grande avanço, e quando eu digo a gente, eu digo todos os envolvidos, né, sentar junto, né, em cima de um tema, para que a gente de fato consiga, né, trabalhar isso de uma forma da gente poder fazer a gestão, né, de uma forma que se consiga conviver melhor, né, com os eventos climáticos extremos, né? Então é muito importante a presença da sociedade, né, nesse tipo de evento, porque sempre são momentos de construção. Esse momento, então, já é uma prévia, né, da oficina que vai ser realizada posteriormente no dia 28 de abril. Tá certo, Adelaide. Muito obrigada por atender a Rádio Independente, muito obrigada pelas informações. A gente volta a conversar assim que esse plano tiver já concluído e outras medidas também forem adotadas na prática.